Oi, Breno. Breno Lucano, como vai? Tudo bem? Olá, muito bem, beleza, legal. Ok. Quer dizer que você está no Meier, no Rio de Janeiro, é isso? É, eu sou do Rio de Janeiro, no bairro do Meia. Até aquele programa, né, Vai Que Cola, e é aí mesmo que eu moro. Legal. O Meier fica a que distância do centro do Rio, aproximadamente? Olha, se for de ônibus, daqui com trânsito bom, deve dar uns 20 minutos, mais ou menos, uns 30. De trem dá menos, né? Porque tem um trem no Vai Que Cola, até aparece o trem, né? O trem dá menos, é bem rápido. E aí Uhum. vai passar por outros bairros, Madureira, né, onde tem a Portela. A Portela, na verdade, é um pouco antes, né? Descendo para o centro do Rio, você vai passar por outros bairros aí menos conhecidos. De trem dá uns 15 minutos, talvez, uns 20. De carro é rapidinho. Legal. O seu nome é Breno Lucano? Explica aí de onde você tirou o Lucano aí para assinar, Breno É, Lucano. pois é. Na verdade, é Breno de Magalhães Bastos. Há muitos anos atrás, eu comecei a escrever alguns textos sobre Marco Aurélio, né, o filósofo estoico Marco Aurélio. E eu estava começando a escrever um romance, um romance histórico sobre Marco Aurélio, bem parecido com aquele livro de Margarite Yourcenar, Memória de Adriano. E aí eu não queria escrever como Breno de Magalhães, eu escolhi um sobrenome, um pseudônimo, escolhi Lucano. Lucano foi um filósofo estoico famoso também, sobrinho de Sêneca, que foi também condenado ao suicídio em 65. E comecei a assinar com Breno Lucano, e hoje muitas pessoas me chamam por Breno Lucano, algumas inclusive no trabalho. E ficou. É claro que textos acadêmicos, que vai para revista acadêmica, eu assino com Breno de fato, né? Breno de Magalhães Bastos. Mas textos assim, informais, vai com Breno Lucano. Legal, Breno. Ó, eu quero te agradecer pela gentileza de separar um tempo aí para bater papo aqui no mês de agosto, Então, que eu claro. separei para bater papo com pesquisadores aí, estudiosos do estoicismo. Eu queria, antes de chamar a vinheta, eu queria saber quando é que você começou a se interessar pelo estoicismo. Foi no final da faculdade, lá para 2003, mais ou menos, quando eu estava na faculdade, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na faculdade de enfermagem, eu sou enfermeiro, e me deparei com um livrinho pequenininho, esse livro aqui, de Marco Aurélio. Aí Espera aí, fui lendo mostra ele devagarzinho para o pessoal ver. devagarinho. Chega um pouquinho mais perto de você. Aqui, ó. Ah, são as meditações, tá bom, As beleza. meditações, essas meditações, a edição da Martin Claret. Eu tenho essa edição desde 2003, está cheio de rabisco dentro, de Legal. anotações internas minhas. Eu vou E foi chamar, por aí. tá bom, eu vou chamar a vinheta daqui um pouquinho, a gente volta, tá bom? Tá certo, beleza. Ô, Breno, como eu falei antes da vinheta, eu estou conversando com o Breno Lucano sobre o Marco Aurélio, especificamente. Eu ainda não falei na primeira parte, mas nós vamos conversar sobre alguns artigos aí que eu vi que ele postou no blog dele sobre o Marco Aurélio e as meditações, e vou prosear também sobre algumas outras coisas. Breno, Certo? repete aí. Então, você começou a se interessar pelo estoicismo quando você leu as meditações, foi isso? Pelo estoicismo, especialmente, sim. Eu já estava. No final da faculdade, eu tive uma disciplina que foi Introdução à Filosofia. Então, eu fui introduzido à filosofia a partir dessa disciplina, foi no sétimo período da faculdade. A gente teve alguns trabalhos, com Platão, inclusive, lendo Banquete, por aí vai. E a partir daí eu comecei a ler filosofia. Posteriormente, eu adentrei no estoicismo e fiz meu trabalho de conclusão de curso sobre estoicismo. Na verdade, não exatamente só sobre o estoicismo, porque faculdade de enfermagem, e na época eu trabalhava com. Eu tinha um trabalho de extensão com adolescente usuário de drogas. Então, fiz um trabalho
assim, tentando bater um papo com os estoicos e a problemática do uso e abuso de drogas. Qual a saída estoica para esse problema? Foi esse que foi o meu trabalho na época. Cara, muito interessante. Fala um pouquinho sobre o estoicismo, tanto para academia como para o grande público, para aqueles que ou nunca ouviram falar do estoicismo ou que têm uma visão equivocada. Fale um pouquinho da tua percepção do estoicismo. É o seguinte, tem um diálogo platônico que Sócrates faz a seguinte pergunta: qual a melhor forma de viver? O diálogo Gorgias. A partir dessa pergunta, e a partir daquele momento histórico que nasce com Sócrates, vão surgindo respostas que vão tentar responder isso. Sócrates morre, ele é assassinado com a cicuta, né? Ele bebe a cicuta, e a partir de Sócrates, então, cada um dos alunos, dos principais alunos dele, forma uma escola diferente, no intuito de tentar reviver as ideias do mestre, as ideias socráticas. Foi assim que aconteceu, que nasceu a Academia de Platão, por exemplo. Platão foi um dos principais alunos dele. Mas ele é apenas um dos mais conhecidos, tem outros. Você tem a escola Cirenaica com Aristipo, que foi outro aluno de Sócrates. Você também vai ter o fundador lá do cinismo, que também foi outro aluno direto de Sócrates, e cada um deles tentando, na verdade, responder e dar continuidade a essa temática socrática, a melhor forma de viver. Cada um interpreta de uma forma o mestre, e assim acontece até hoje. Se a gente pegar um autor qualquer hoje, se a gente pegar Bolsonaro, cada um vai interpretar de uma forma diferente. Se a gente pegar Marilena Chauí, cada um vai interpretar de uma forma diferente. Assim foi com Sócrates. Posteriormente, surgiu então o cinismo, a partir de uma herança direta de Sócrates, e a partir de um determinado momento, a partir de Crates especificamente, Crates é um filósofo cínico, ele tem um aluno, que é Zenão, de Cício, que rompe com ele, cria uma escola que vai também tentar responder essa pergunta de Sócrates, que é o estoicismo. Zenão funda a escola estoica, também chamada de pórtico, né? Estoicismo ou pórtico. Ele tem saídas específicas também para tentar resolver essa problemática da vida, e, é claro, não só a vida, né? O estoicismo é muito mais do que ética, né? Quando a gente tenta responder às questões inerentes à vida, estamos tentando traçar um itinerário ético, mas Zenão, evidentemente, não trabalhou apenas isso, né? Tem questões dentro da lógica, questões dentro da física, questões dentro da estética, que são bem interessantes. Mas, evidentemente, especialmente para nós, homens do século XXI, ou pelo menos é o que nos restou, felizmente ou infelizmente, eu não sei, parece que as questões éticas se sobressaíram mais. Okay. Eu acho que é isso. São formas específicas de entender a problemática da vida e de fazer uma leitura do mundo. Cada um deles terá uma leitura de mundo. É assim que funciona mesmo. E o curioso, Deodato, é que dentro do próprio estoicismo, porque como foi um movimento intelectual e político também, eu sempre friso isso, movimento político de 500 anos, que se estendeu de 300 antes de Cristo até 200 depois de Cristo, houveram vários autores aí dentro. Cada autor desse deu suas próprias contribuições para o movimento estoico. Então, questões que foram tratadas, por exemplo, com Zenão, podem ser ou não tratadas por Crisipo, por Érilo, por Ariston, por Cleantes, e são vários nomes aí do estoicismo que a gente chegou até nós, especialmente a partir de Diógenes Laércio, mas através de outras pessoas também. Ok. O Aldo gosta muito do Sócrates dos Xenofontes. Ele lê Xenofonte. Eu estou te falando, é uma outra forma de você ler Sócrates. A gente acha que a gente pode ler Sócrates somente a partir dos diálogos platônicos. É um erro isso. O próprio Diógenes Laércio, por exemplo, você vai encontrar diálogos de Platão ou de
de outros filósofos, com Diógenes de Sinope, né? Diógenes de Sinope rebatia muito Platão, outras leituras de Platão também. E assim como eu falei anteriormente, cada um de nós pega um objeto e interpreta de uma forma. Eu posso ter 1001 leituras de Bolsonaro, por exemplo, das mais otimistas até as mais pessimistas. Legal. Breno, vamos falar um pouquinho sobre o seu blog. Depois eu vou pedir para você me mandar pelo WhatsApp e eu vou colocar o link de acesso ao teu blog na legenda, vou colocar na descrição também. Mas eu queria conversar especificamente aí sobre uma postagem que você fez sobre o discurso do Marco Aurélio no Senado. Mas antes de entrar especificamente no discurso, eu queria que você contextualizasse no tempo e no espaço o Marco Aurélio. Marco Aurélio é o seguinte, ele foi um imperador nascido em 121, morto em 180, portanto, com 59 anos. Isso é muito curioso, porque quando você vai pegar em filmes, por exemplo, Gladiador, vai pegar sempre o Marco Aurélio idoso, o que não é verdade, ele morreu com 59. É claro que, para a perspectiva de um romano, 59 já é velho, mas também não é tão velho quanto Richard Harris no filme, né? Não é tão idoso assim, especialmente porque ele era da elite. Então ele não era o camponês maltratado pelo trabalho rural, e não era nada disso, né? Como foi a morte dele, em Breno? Provavelmente por peste. Talvez em Vildobona, que é a atual Viena hoje, talvez em Sírmio, alguns falam em Carnuto também. Uhum. Mas provavelmente em Vildobona. Agora, é certo que foi fora de Roma, foi provavelmente foi durante a guerra, né? Segunda guerra dos romanos com os marcomanos, com os alemães, no ano 180, e provavelmente de peste. Na prosa prévia você falou sobre a forma como ele chegou ao trono. Foi a partir lá de trás do Adriano Imperador? Como é que foi isso? Adriano é uma das personalidades históricas que eu mais gosto. Eu sou perdidamente apaixonado por Adriano. Adriano, ele escolhe como sucessor um carinha chamado Hélio César. Esse cara, ele morre antes de Adriano morrer, portanto, ele não tem como assumir, né? Ele morre antes e Adriano, então, fica no vácuo novamente. Ele é obrigado a escolher uma outra pessoa para suceder quando ele morresse. Ele não tinha filhos? O Adriano? Adriano não. Uhum. Adriano não tinha filhos. Ele era casado com a Imperatriz Sabina. Diga-se de passagem, parece que ele tinha péssimas relações com ela. Foi um casamento arranjado, como todos os outros. O próprio casamento de Marco Aurélio foi arranjado. Assim como se fazia até o século XIX, né? Os casamentos eram arranjados, né? Essa história de casar por estar apaixonado por uma pessoa, isso é construção histórica do século XX. Até então, os casamentos eram arranjados. Uhum. Isso aconteceu com Marco Aurélio, com Faustina, e com Adriano, com Sabina. Só que eles não tiveram filhos. Marco Aurélio teve 13. Adriano, então, é obrigado a escolher um outro sucessor, e ele escolhe um senador muito respeitado na época, Antonino. Só que ele faz um acordo com Antonino. Eu adoto você, porque a sucessão na época era por adoção. Essa, na verdade, era até uma das brigas que os cínicos, os estoicos tinham no século I, que era com relação ao sistema de sucessão imperial. Parece que eles não concordavam muito com o sistema de sucessão hereditária. Daí os problemas políticos que ocorreram no século I, especialmente com Nero e depois com os imperadores Flávios. Isso foi corrigido na terceira dinastia, a dinastia dos Antoninos, que Marco Aurélio faz parte. Então, eles adotavam alguém que fosse, teoricamente, capaz para assumir o trono, e esse jovem, ou essa pessoa que fosse assumir, teoricamente, ela teria que ser educada para isso. Você não ia assumir porque você era filha do imperador, mas você ia assumir porque você tinha bons imperativos que fossem capazes de fazer com que você assumisse o trono.
era diferente, entendeu? Isso acontece, então, com Adriano. Ele escolhe Antonino por suas próprias capacidades. Ele era um homem probo e respeitado no Senado. Mas ele faz um acordo. Eu adoto você, contanto que você adote 2 jovens. O filho daquele Hélio Seiônio, que morreu, que eu tinha escolhido anteriormente, que é o futuro imperador Lúcio Vero, e você adote o segundo jovem, Marco Aurélio, filho também de um outro senador, que tinha já ilustre carreira já no Senado, que é Marco Ânio Vero. Marco Ânio Vero, por sua vez, era filho de um outro cônsul, que também tinha o mesmo nome, Marco Ânio Vero. A família do Marco Aurélio tinha ilustre segmento no Senado. Alguns deles foram cônsules, inclusive. Ô, Breno, então foi dessa forma, por esses caminhos, que o Marco Aurélio chegou ao poder. E como é que ele se tornou, o que o levou a se tornar um imperador filósofo? E como é que foi essa história dele se tornar um estoico? É o seguinte, dentro do próprio processo educacional de Roma, estava previsto nos degraus acima, né, como se fosse o nosso curso superior hoje, de filosofia. Nos degraus mais abaixo você tinha retórica, música, literatura, ia estudar Ovídio, ia estudar, por exemplo, Homero. No ensino superior você tinha filosofia. E Marco Aurélio, por ser da classe senatorial, ele teve acesso à filosofia. E a filosofia reinante da época, hegemônica da época, era o estoicismo, por algumas outras razões aí. É claro que existiam filósofos epicuristas, existiam platônicos, mas o hegemônico, inclusive politicamente, era o estoicismo. E isso fez com que, desde a adolescência, Marco Aurélio tivesse contato com os filósofos estoicos. O principal professor estoico dele, Júlio Rústico, levou a Epicteto, fez com que ele lesse Epicteto, pelo menos aqui nos conta. E Epicteto, portanto, foi um dos principais autores estoicos de Marco Aurélio, que influenciou Marco Aurélio, mas alguns outros historiadores e arqueólogos vão dizer que Epicteto não foi o que mais influenciou. O que mais influenciou foi Ariston, que foi um aluno direto de Zenão de Cício. Ele influenciou mais, que foi um aluno que rompeu com Zenão de Cício, o fundador do estoicismo, e se debandeou mais para o cinismo. E aí foi, inclusive, um tema de uma conferência que eu fiz num congresso de filosofia, articulando Marco Aurélio com o estoicismo, certamente, mas também com o cinismo. Algumas ideias aurelianas também são cínicas, não são só estoicas. O Breno, e para você, ele era mais cínico ou estoico? Como eu sigo muito, é porque assim, quando você vai ler Marco Aurélio, existem fundamentalmente 3 leituras que você pode fazer. Você vai ter um Marco Aurélio que é platonizante, e de fato, né, algumas pessoas vão dizer que ele foi uma espécie de precursor de Plotino, por exemplo, o que não está errado, talvez tenha algumas influências, realmente. E Plotino pode ser que tenha sido utilizado de Marco Aurélio em maior e menor escala, não sei. Talvez tenha que fazer um estudo sobre isso. Não sei se existe. Espera um pouquinho, deixa eu interromper o meu amigo Breno. Claro. Cara, nós não vamos entrar por aí, porque senão eu vou sair pela tangente, sair fora. Não, é o comentário que eu vou fazer. O Agostinho de Hipona, ele era um professor de retórica e foi muito influenciado, embora ele falasse que não, por Plotino. Rapaz, sim. Eu acho que cabe aí uma aproximação, uma pesquisa, se é que não existe ainda, de Agostinho de Hipona com Marco Aurélio, rapaz. Olha só. Quem sabe? Quem sabe? Pode fazer, de repente, uma pesquisa nesse sentido. Vamos voltar lá onde você estava falando.
A segunda leitura que você pode fazer, em termos de influências, a primeira foi o neoplatonismo, que é a mais corriqueira. Todo mundo vai falar que Marco Aurélio é um precursor do neoplatonismo, isso é o mais corriqueiro. Tem uma segunda visão, que eu vou dizer que Marco Aurélio foi influenciado por um filósofo cético do século I, se não me engano, depois de Cristo, Enesidemo. Eu não cheguei a ler ainda Enesidemo e, portanto, ainda não fiz pesquisas sobre isso. Mas existe alguns pesquisadores de história e filosofia vão por esse caminho. Marco Aurélio foi influenciado por Enesidemo. E existe, finalmente, a terceira hipótese de influência de Marco Aurélio, que é o cinismo. Que, como eu vou por essa área, então eu tendo a achar que Marco Aurélio, evidentemente, é um estoico, mas com influências cínicas bem características, em função de várias coisas, né? Algumas coisas que ele deixa lá em Meditações que dá a entender isso. E, principalmente, se você levar em consideração também os estudos arqueológicos de Marco Aurélio, que vão apontar que ele era um leitor de Ariston, esse estoico, aluno de Zenão, de Cício, né, o fundador do estoicismo. Como Ariston ele rompeu com o estoicismo e se debandeou para o cinismo, e se Marco Aurélio era o leitor de Ariston, é muito provável que Marco Aurélio, embora estoico, também tenha características aí bem marcantes do cinismo. E eu defendo essa ideia. Ok. Antes de fazer a próxima pergunta, eu preciso tirar uma dúvida minha. Repete aí, em que ano que ele nasceu e em que ano que ele morreu? E já vou te 121, explicar um pouco. Não, só um segundinho, eu vou te explicar por que eu estou retomando isso aí. Ele nasceu em 121. Ok, século II. Século II. E morreu com 59 anos, vou arredondar para 60, morreu em 180. 180, ok. Esse período da história do Império Romano. Essa é a pergunta que eu vou te fazer para poder fechar com a outra pergunta. Foi um período em que teve muitas fogo amigo, fogo interno dentro do Império Romano e fogo externo. Foi um período turbulento para o Império Romano? Não, muito pelo contrário. É claro que no início, especialmente, o período antonino ele foi um período caracterizado por paz e harmonia. Foi a Pax Romana. É claro que, evidentemente, houveram, especialmente no início, sob Trajano, houveram algumas, na verdade, incursões militares, né? Trajano estendeu os limites do Império ao máximo. Depois de Trajano, o Império nunca mais teve as mesmas dimensões, né? Ele foi o que estendeu por mais longe o Império. Mas depois de Trajano, Trajano adotou Adriano, e Adriano foi um pacifista. Ele, durante todo o reinado de Adriano, que foi 117 a 138, Adriano praticamente não teve incursões militares. Para dizer que ele teve uma só em Jerusalém, que ele destruiu Jerusalém. Foi no final do império dele, no final do governo dele. Não me lembro agora, não me recordo o ano exatamente, mas foi no final. Okay. Ele destruiu Jerusalém e rebatizou, inclusive, o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina. Hélia era o nome dele, né? O sobrenome dele, o sobrenome da família dele. Ok. Então, você queimou minha pergunta, mas eu vou fazer assim mesmo. Você queimou no sentido assim, de que ela estava mal formulada. E é tranquilo isso para mim. Assim, o que eu ia te perguntar era se o estoicismo contribuiu para que ele encontrasse um equilíbrio pessoal. Queria que você falasse sobre isso. E eu tinha falado que eu ia perguntar se contribuiu para ele buscar o equilíbrio pessoal num período de turbulências, mas você acabou de falar que não foi um período de turbulência. Mas de que forma, então, o estoicismo contribuiu para que ele fosse um imperador pacifista e cosmopolita? Dizem que ele foi muito cosmopolita, uma visão assim, amplificada de uma gestão naquele período. Procede, não procede? O que você me fala disso? Na verdade, o que aconteceu foi que, assim, como eu estava até falando, né? Até continuando, Adriano morre, então, Trajano morre, Adriano assume e foi pacifista. Ok.
ele morre, assume Antonino, que foi outro pacifista. Praticamente não teve discussões, embora eu já tenha lido alguns estudos, algumas ponderações historiográficas, apontando que as causas das guerras do período de Marco Aurélio foi justamente pelo fato de Antonino não ter ido para a guerra. Se Antonino tivesse feito incursões bélicas nas fronteiras, os alemães não teriam invadido. Uhum. E alguns arqueólogos vão dizer isso. E foi justamente esse o problema de Marco Aurélio. Eles invadiram, inicialmente com os partos, e nos anos 60, e posteriormente, no final dos anos 60, com os alemães. A Primeira Guerra Germânica e a Segunda Guerra Germânica. Marco Aurélio, portanto, participou de 3 guerras. Mas o estoicismo em si, ao meu ver, ele não tem impacto na guerra. O estoicismo, do ponto de vista político, ele vai ter impacto em outras coisas aí, especialmente no primeiro período, no primeiro século antes de Cristo, com Cipião, o estoico, e também, evidentemente, no primeiro século depois de Cristo também, com grandes nomes estoicos aí que se envolveram com a Sêneca, Lucano, que eu tomei o nome de empréstimo, Traziapeto, Elvídio Prisco, todos esses são estoicos envolvidos com política, que foram, inclusive, condenados à morte por isso, né? Então, nós nunca, em hipótese alguma, poderíamos afirmar que o estoicismo é apenas uma filosofia do bem viver. Está errado isso. É uma filosofia do bem viver, contanto que você trabalhe na sociedade, contanto que você influencie na sociedade, contanto que você faça com que a sociedade funcione de uma tal maneira para todo mundo, que a sociedade seja equânime para todo mundo, justa. Eu acho que é para isso que os estoicos trabalhavam muito. Eu acho que isso repercute até hoje, né? A gente perguntar assim, Breno ou Lucano, às vezes as pessoas falam assim, Lucano, por que o estoicismo é importante hoje? Eu diria por 2 coisas. Primeiro, você pode encontrar paz de espírito, sem dúvida. E a segunda, você pode, a partir da instrumentalização do estoicismo, encontrar saídas políticas capazes de fazer com que a sociedade não seja essa que nós estamos vivendo hoje. Será que Bolsonaro estaria no poder hoje se fosse o estoicismo? Eu não sei. É claro que o momento histórico é outro, a cultura é outra. É muito difícil dizer. Mas talvez não sei. Ele vai ficar em aberto. Breno, então você entende que aqueles que debruçam o olhar sobre as meditações, sobre o material produzido direto ou indiretamente por Marco Aurélio, seria assim a melhor forma para se buscar a paz interior, o equilíbrio interior? Quem enxerga só dessa forma, você entende que está amputando o pensamento do Marco Aurélio? Não só Marco Aurélio. O Marco Aurélio é apenas um autor. O estoicismo, é interessante que você entenda o estoicismo como um conglomerado de vários autores. Às vezes, teve uma vez que eu estive eu estava sendo entrevistado e eu vi alguém falando assim, né, que era os mestres, né, disseram isso, os mestres disseram aquilo, e eu discordo disso. Nesse sentido, eu vou muito por Nietzsche. Eu sou nietzschiano bem ferrenho. Não é uma questão de mestre e discípulo. Marco Aurélio encontrou os caminhos dele. Eu encontro Breno, eu vou encontrar os meus caminhos, que pode ser um caminho diferente de Marco Aurélio. Então, eu acho que mais importante do que tentar copiar Marco Aurélio, tentar copiar Platão, tentar copiar Diógenes, é tentar encontrar uma saída genuína que resolva os meus problemas. Eu acho que isso é mais importante e até mais criativo também. Breno, bem legal. Já que você falou do Nietzsche, o Nietzsche, o amor fati era estoico? Porque o estoicismo ele tem uma das suas características mais notórias, mais populares, é o determinismo. Mas que não é um determinismo tão intrínseco como o senso comum vai dizer. Porque as pessoas vão dizer assim, ame o que vai acontecer. Depende. Se a gente amar e aceitar tudo o que acontecer, a gente está ferrado. O filósofo estoico, ele não deve simplesmente aceitar tudo que vai acontecer. É claro que existe uma gama de coisas que você realmente não tem muito o que fazer. Por exemplo, assim,
minha mãe vai estar doente e morreu. Eu não tenho nada que eu possa fazer contra isso. Então, eu tenho que aceitar de bom grado isso como sendo alguma coisa que iria acontecer necessariamente. Agora, existem algumas coisas, outras coisas, que vão acontecer e que cabe a minha ação para tentar mudar o rumo das coisas. Isso é Epiteto, né? Não, Ariston também. Uhum. Crisipo também. Crisipo vai dizer assim, Crisipo foi o cofundador do estoicismo, tá? Foi o cara que sistematizou o estoicismo. Ele vai dizer assim, as coisas acontecerão contanto que essas coisas que vão acontecer tenham condicionantes para que essas coisas aconteçam. Vou tentar falar de uma outra forma. Tudo aquilo que acontece, acontece porque existem coisas que fazem com que ela aconteça. Eu dei o exemplo da minha mãe que morreu. Para que minha mãe morra, é necessário que existam condições anteriores que façam com que ela morra. Se eu tivesse, por exemplo, levado minha mãe ao médico, ela teria sarado e não teria morrido. É isso que Crisipo quer dizer. Existe uma sucessão de causas, umas que sucedem às outras, que cria uma cascata. Essa cascata de causas é o que vai produzir o determinismo estoico. Só que essa cascata de causas, uma coisa sempre causando outra, elas podem ser mudadas. É bem um argumento preguiçoso que Crisipo vai falar. Se está fadado que eu passe na prova no vestibular, por exemplo, então não vou nem estudar. Aí grande, você vai e não passa. Você não estudou. Porque para você passar na prova, é necessário que você estude. Para que minha mãe se cure, e não morra, é necessário que ela vá ao médico. Para que eu não tenha fome, é necessário que eu coma. Ô, Breno, tira uma dúvida minha. Eu não posso simplesmente, só para não perder o raciocínio, eu não posso simplesmente cruzar os braços e dizer que vai acontecer de qualquer forma e pronto. Aí, esse que é o erro. E daí entra a questão política da coisa. Eu não posso fechar as coisas, vai acontecer de qualquer forma. Não, está errado. Vamos tentar melhorar a sociedade. Vamos tentar fazer com que as coisas mudem. De repente, esse determinismo que você está se referindo não é tão intrínseco, ele não é tão estrito, tão rígido. Não é. E geralmente não é. Porque esse determinismo, na verdade, é muito mais no campo teórico só. No campo da prática, nós estamos sempre abertos às possibilidades. Fica um pouquinho difícil estabelecer essa linha entre a tranquilidade interior e o que você efetivamente pode e deve fazer para transformar a sociedade, buscando uma sociedade mais ética. É um pouco difícil delimitar essa linha? Eu acho que esse que é o nosso grande exercício que a gente tem que fazer todos os dias. Você lembra aquela oração da serenidade? Senhor, dai-me serenidade para aceitar o que não pode ser mudado. Se lembra? Sim. É bem isso. Então, é necessário entender algumas coisas como sendo necessárias e, portanto, você não tem realmente como mudar. De repente, eu posso levar minha mãe no médico, mas ela acaba piorando, te compensando mais ainda. Ela vai para o CTI, no CTI ela morre. Eu posso, de repente, estudar, me matar, estudar e chegar lá e ser reprovado. De repente, eu acordo com uma enxaqueca, eu não sei, o ônibus atrasa, eu chego lá, o portão do vestibular já está fechado, né? E aí não posso entrar para fazer a prova. 1001 coisas podem acontecer. Então, talvez existam várias coisas que estão fora realmente do nosso controle. E Epicteto vai dizer isso, Aristóteles vai dizer isso, Crisipo vai dizer isso. Mas existem várias outras coisas que a gente pode fazer, que a gente está no nosso controle, está no seu campo de ação. A gente não pode ser, e o filósofo estoico, ele não pode ser, em hipótese alguma, cruzar os braços e achar que as coisas vão acontecer simplesmente porque está determinado. E eu acho que esse que é o grande erro do senso comum. A gente começa a ler Marco Aurélio, a gente começa a ler Epicteto, e a gente
cai nessa armadilha. Nesses grupos de Facebook, por exemplo, de filosofia, as pessoas sempre vão dizer, está fora do meu controle. Isso não significa nada. Por que está fora do meu controle? A gente tem que, na verdade, começar a discutir sobre sobre a própria questão do determinismo, sobre essa cascata de causas, uma causa imputando outra, e, de repente, a primeira causa lá atrás não era nem alguma coisa que fosse fazer com que você tivesse essa finalidade de agora. De repente, a finalidade de agora seria outra. Uhum. Breno, e você é apaixonado pelo Nietzsche. Você acha, ou você entende que o Nietzsche estudou muito os estoicos? Na verdade, eu sou nietzscheano porque, na verdade, existe um filósofo atual, ele está vivo ainda, é Michel Onfray. O Michel é um filósofo hedonista francês, ele está vivo ainda, e é até interessante, né, porque ele é hedonista, e o estoicismo não é conhecido por ser uma filosofia hedonista. E, em muitos sentidos, eu vou nos trilhos de Onfray. E ele é nietzscheano. Então, eu acabo sendo influenciado por Michel Onfray, né, pelo nietzscheanismo. E eu acho que, talvez, embora eu não seja estudioso de Nietzsche, eu seja muito mais estudioso de Michel Onfray e não de Nietzsche, mas eu acho que talvez a característica mais marcante do Nietzsche seja, em paralelo com o estoicismo, realmente seja essa questão do fatalismo, do aspecto trágico da vida. O Nietzsche tem muito disso, né? Do trágico. Ele teve uma vida trágica, né? A vida dele foi muito triste. A vida dele, do Schopenhauer, foi muito triste, né? Então, e por outro lado, se você pegar o estoicismo, ele vai em contraponto com Nietzsche, porque o estoicismo, embora tenha um aspecto trágico também, mas, ao mesmo tempo, o estoicismo ele te dá um norte a seguir, né? Siga a natureza, né? O naturalismo estoico ele te dá um caminho bem fixo de conduta ética. E Nietzsche vai para outro caminho, né? Nietzsche tem aquela história assim, faça o seu próprio caminho, crie o seu próprio estilo de vida. Isso, para ele, parece ser muito mais importante. Para Camus também. Ok. Breno, a gente está caminhando para o fechamento. Eu queria que você falasse aí. Você comentou na prosa prévia que você vai colocar uma lista de várias publicações, quase que um roteiro aí para quem quiser conhecer o Marco Aurélio. Fale um pouquinho sobre isso antes da gente fechar. Você vai colocar no blog lá? www.portalveritas.blogspot.com. Tá? Esse é o meu blog. Tem muitos textos lá, Marco Aurélio, inclusive, né? Eu comecei a escrever esse blog, foi logo depois que eu voltei do seminário, eu sou ex-seminarista, né, dos franciscanos, dos frades franciscanos. Logo depois que eu voltei do seminário, eu comecei a escrever, ler mais sobre Marco, e aí tive necessidade de ter um espaço virtual para escrever sobre Marco. Criei o blog. Então, peraí, deixa eu bagunçar um pouquinho esse nosso final. Então, como ex-frade franciscano, você leu muito o Guilherme de Ockham? Na verdade, eu não fui frade, não. Eu saí antes de ser frade. Mas eu deveria ter lido Guilherme de Ockham, Boaventura, Guilherme de Halles, são todos Bacon. O Guilherme de Ockham, ele acusou o Papa de herege e vazou. Interessante, né? Gosto bastante. E agora, por exemplo, dia 4/8, estamos chegando aí no dia de Santa Clara, que é um dia importante para nós, e vai ter, inclusive, alguns seminários aí sobre as Clarissas, as monjas clarissas. Bom, mas então, eu escrevi sobre o Marco Aurélio, tem bastante coisa sobre o Marco Aurélio, sobre o estoicismo lá, nesse blog, do Portal Veritas. Eu estou montando um site também, livros sobre estoicismo.com. Eu estou montando ainda, que é uma indicação dos melhores livros sobre o estoicismo. Literatura primária, que são os livros escritos pelos próprios filósofos,
esse eu estou montando, essa parte ainda eu estou montando. Literatura secundária, são os livros dos comentadores, dos pesquisadores que escreveram sobre os históricos. Quando você acha que vai estar pronto, mais ou menos? Já está disponível, tá? Só que a primeira parte de literatura primária eu estou montando ainda, mas a secundária já está pronta. Então, esse aqui eu vou colocar, né, as meditações. E tem esse daqui, que já está lá disponível, que é um livro fundamental para ler Marco Aurélio. Ó. Como é que é o nome do autor? Baixa um pouquinho aí. Pierre Grimald. Pierre Grimald, ok. Pierre Grimald. Ele é um historiador francês, apaixonado por Roma, e escreveu esse calhamaço aqui, ó, grossura do livro, só sobre o Marco Aurélio. Então, eu sempre falo, né? A gente pega esse livrinho, e esse livrinho se transforma nesse calhamaço aqui, só sobre o Marco Aurélio. E esse só sobre Pierre Grimald. Existe um outro calhamaço, esse é um estudioso, é um historiador mesmo, e traduzido. Existe um outro que é Frank McLean, também escreveu sobre Marco Aurélio, só que não tem traduzido. E por isso eu não tive nem a oportunidade de ler esse livro, né? Porque eu não leio inglês, por exemplo. Mas Pierre Grimald tem muita coisa. E eu acho que principalmente porque, como é um historiador, então é apaixonado por Roma, então eu acho que é muito legal ler esse livro. E já indiquei nesse site também lá. Ok. Breno, então, a gente está caminhando para o fechamento. Não esquece de mandar pelo WhatsApp para mim as informações que eu vou postar para o pessoal clicar e cair direto lá no teu blog e atrás de você, tá bom? Tá certo. Muito obrigado, um abração. A gente volta a conversar outras vezes. Eu vou dar uma vasculhada. Peraí. Eu vou dar uma vasculhada no teu... Eu vou dar uma vasculhada no teu blog. De vez em quando eu vou te convidar para bater papo sobre algum post que você tenha colocado lá acerca dos históricos, tá bom? Vamos voltar assim, até porque ficamos uma hora deu pouquinho, né? Não deu para falar quase nada. Mas vamos bater outros papos. A ideia era esse pontapé inicial e depois a gente vai... nós vamos retornar, tá bom? Um abração. Tá certo. Obrigadão, Fechou. Obrigadão.